Vamos reagir o último videozinho aí antes da gente ir pra gameplay? Caramba, já deu 8 horas e ainda tem mais um vídeo pra ver, mas não tem problema não. Gameplayzinha do Fortnite aí, quem quiser entrar aí pra jogar. Vamos ver mais um vídeo do canal do Mark Rober lá, foi o canal que a gente viu o vídeo da menor arma Nerf do mundo. Agora a gente vai ver o vídeo do Vencendo 5 jogos de arcade fraudulentos com ciência. Eu sempre achei que esses joguinhos de prêmio de fliperama, ele rouba. Eu tenho certeza que já teve uma vez que eu já ganhei num deles e o bagulho mudou o negócio na última hora. Tá, deixe que eu abri a live. Isso sou eu indo num fliperama com uma mochila entrar na normal fila, do pô. dia a dia. Mas tecnicamente não é uma mochila normal, porque quando eu coloco aqui, como quem não quer nada, eu boto algumas bolas na garrafa e ela joga que nem um robô deveria fazer e eu fico com os Caralho. tickets. E isso já é legal. Mas e se eu dissesse que fiz mochilas parecidas não só pra isso, mas pra esse jogo e pra esse, basicamente criando engenhocas que dominam totalmente 5 dos jogos de fliperama mais comuns, incluindo macetes que custam menos de $1 e funcionam até pra bater recordes de tickets nos jogos. Ô, Também louco, como gravamos assim? informações de vários fliperamas em segredo. Então vou te contar as estratégias para ganhar os jogos que dão mais tickets e vou mostrar quais são os 5 jogos que na verdade são golpes. Não pisa mais em nenhum fliperama, por favor, antes de assistir aqui, esse ó, vídeo inteiro. No fliperama... Ah, vamos quando eu começar. passar de novo eu vou falar. Porque eu já tenho certeza que eu acertei e o jogo me roubou. A ideia para esse vídeo surgiu quando eu tava usando a minha bola de boliche projetada que dava para controlar se inclinando. Eu pensei, será que dá para usar Que esse isso? conceito no mini golf? E ficou claro que pode até ser útil para marcar ponto no golfe. Mas não tem nenhuma recompensa pro meu esforço. O que me fez pensar no graal de todo o campo de mini golf, o fliperama. Era hora de recuperar todo o dinheiro de mesada que eu já tinha perdido, começando com o skee-ball. E antes de mostrar ela em ação, deixa eu explicar como funciona. Porque se remover a mochila, vai achar uma versão Frankenstein de uma máquina de arremessar bolas, que cortamos e modificamos para funcionar só com baterias. E tem um solenoide aqui para garantir que as bolas saiam uma de cada vez. É só ligar, botar uma bola aqui e atirar a bola assim. A parte mais irada é que quando guardamos na mochila, é só abrir esse bolso pra deixar a saída à mostra e botar a garrafa aqui como disfarce, pra carregar até 3 bolas por vez. E se você não tem uma mochila robô secreta, eu vou te mostrar como ganhar esse jogo que nem um humano. Pra começar a se vir como os profissionais jogam, e sim, existem profissionais de skee-ball. Eles miram no buraco de 4.000 pontos. E até faz sentido, porque se jogar fraco demais ou forte demais, ainda dá pra marcar pontos. O erro mais comum é morder a isca e ir no querer tudo jogar ou no nada, de 10. mirando no buraco pequeno de 10.000 pontos do canto. Os Que é profissionais quase miram impossível nele de só em acertar. situações extremas, quando estão atrás e precisam de muitos pontos para se recuperar e ganhar. Outra dica boa é apoiar a sua perna na frente da máquina, no mesmo lugar toda vez. E aí tentar mexer só o braço, o que torna os seus arremessos mais constantes e precisos, porque reduz as variáveis que levam ao erro. Se quiser ganhar, é só seguir essas dicas e praticar bastante. Ou pode fazer do meu Parece fácil assim, né? Prefiro a mochila. Meu Deus. E aí, quando cansar de ganhar ou achar que algum funcionário tá suspeitando, pode só pegar a mochila a qualquer momento e ir embora com vários tickets no bolso. O próximo é um dos meus favoritos, basquete. foda. Nesse caso, a mochila tá esse sendo do usada basquete é só para legal. transportar um mecanismo secreto de dentro. Porque ao que tudo indica, isso é só uma bola normal. Mas, na verdade, é um robô disfarçado. Antes de te mostrar como funciona, primeiro precisamos entender como esses jogos funcionam. Abaixo de cada aro tem um laser infravermelho e um detector. E na frente da cesta, do outro lado da placa de metal, tem um refletor. Então o laser atira pra frente, bate no refletor e o sensor pensa, tô vendo o raio. Aí, quando a bola passa pelo aro, ela parte o raio e o sensor pensa, não tô mais vendo. E é aí que ele diz ao jogo pra te dar 2 pontos porque você acertou a cesta. Na engenharia, chamamos isso de detector de quebra de feixe. É o mesmo conceito que tem no portão da Pra sua garagem portões como mecanismo de segurança. Então, se quiser mesmo marcar Portões, muitos cancelas. pontos, a bola precisa quebrar o feixe, sair do caminho pro laser reconectar, aí voltar e quebrar o eu feixe acho que eu sei de qual novo, é de a- novo o mais rápido possível. Mas se parar pra pensar, a bola inteira não precisa sair do caminho. Só a parte que tá na frente do laser em si. Mas como você faz isso? Um jeito é imprimir Como? o hemisfério Vamos ver. de baixo de uma bola de basquete em 2 partes, prendendo uma na outra com hastes guias, Olha aí, ó. adicionar um arduino, a bateria e motores para a parte de baixo conseguir subir e descer. Dessa forma, dá para reconectar o laser e quebrar o laser de novo e de novo.
marcando 2 pontos cada vez que isso acontece. Agora só precisa de um jeito de agarrar o aro para deixar a bola lá enquanto faz os truques. É só conectar pistões pneumáticos a uma válvula solenoide de pressão e admissão de controle remoto e arremessar a bola normalmente. Apertar o botão e os pistões saem e prendem na cesta. Depois de fazer o truque, é só apertar o botão de novo e os pistões se retraem. Se você adicionar outro hemisfério impresso 3D no topo e colar ele na borracha da bola, quando montar tudo, ficaria mais ou menos assim. Se você não tem uma bola robô, aqui vão algumas dicas para te ajudar a marcar pontos nesse jogo. A coisa mais importante é não desperdiçar tempo esperando a bola voltar para você. E já que geralmente tem mais de um jogo desse, é só usar as bolas de 2 jogos para jogar todas elas num deles. Isso vai te dar mais bolas que você precisa. Então separa as bolas que estão meio vazias. Tá roubando aí, ó. Tá roubando. Entre no ritmo de terminar o arremesso com uma mão e pegar outra bola com a outra mão antes mesmo da primeira entrar na cesta. Ou se a cesta for perto e quiser um jogo mais extremo, pode arremessar 2 bolas de uma vez, que nem esse cara. Caralho! Mas nem mesmo essa estratégia é páreo pro meu Transformer esférico. Porque quando eu quiser, o maluco é só arremessar pegando a bola com uma mão e apertar o botão quando ela estiver quase entrando. E enquanto a bola tá fazendo o serviço dela, eu só fico assistindo todos os meus pontinhos lindos acumulando. Nossa! Que filho da mãe, velho. Quando o tempo tá acabando, eu só aperto o botão de novo e os pistões se retraem. E sem ninguém ficar sabendo, usei engenharia para ganhar um monte de tickets e um novo recorde imbatível. O próximo é um jogo muito popular chamado Kick Drop, em que você aperta esse botão para liberar as bolas de ping-pong na hora certa. Esse eu nunca vi, não. E se acertar todas as 50 bolas no balde em 22 segundos sem perder nenhuma delas, você acerta o Mega Jackpot. Mas a questão é que para acertar todas as bolas antes do tempo acabar, não tem margem para erro humano. O que é ótimo pra mim, porque mochilas robôs não cometem erros humanos. Pode notar que quando me aproximo, eu posso só apoiar a mochila e ela mesmo se ajeita no lugar. O truque aqui é que imprimimos uma réplica exata do negativo do botão. Esse pistão que cutuca o botão do jogo está acoplado num solenoide controlado por um Arduino que diz pro pistão o ritmo exato para ganhar o jogo. Mas se quer tentar por conta própria, vou falar o que precisa saber. Para conseguir fazer isso em 22 segundos, tem que jogar 4 bolas em cada balde, mas em 2 baldes tem que jogar 5. Acertar 5 bolas em 2 baldes não é impossível, mas o tempo é tão apertado que fica difícil não acertar a quinta na beirada do balde. O jackpot começa com 500 pontos, e cada vez que alguém perde, 2 pontos são somados. E cada vez que isso acontece, o jogo te dá um pouquinho mais de tempo total. Então, quando você vira a pontuação com mais de 625, já tem tempo suficiente adicionado e só precisa de 4 bolas por balde. Definitivamente vale a pena tentar algumas vezes, porque fica muito mais fácil de ganhar. Mas se por acaso você for impaciente demais para esperar os pontos subirem, pode fazer faculdade de engenharia mecânica por 6 anos para fazer do meu jeito. Interessante. Ladrão. Aí, enquanto os 554 tickets são somados no seu cartãozinho, você pode sair com a sua mochila como se nada tivesse acontecido. Ele nem jogou. O próximo jogo é um dos clássicos favoritos do fliperama, o Air Hockey. Foi o dispositivo mais complicado de todos, porque se parar pra olhar de perto, tem um buraco na mochila onde colocamos uma câmera. Se tirarmos a mochila, dá pra ver que essa câmera tá conectada no cérebro, que no caso é um Raspberry Pi, que basicamente é um microcomputador, em vez de um Arduino, que usamos nos outros dispositivos até então. Esse precisa de um processamento maior, porque usa visão computacional para rastrear o disco e, baseado na trajetória, faz uma previsão e envia instruções para rodar esse motor que está preso num braço que se mexe e protege o gol. Legal! Acho que a minha parte favorita desse robô é que tá na cara que ele não vai funcionar se ficar deslizando e se movendo. Então precisamos ancorar ele na posição de forma rápida e discreta. A nossa solução foi um par de ímãs de neodímio. É só girar essas partes que os ímãs raros entram na posição e se prendem ao aço da moldura da mesa de rock. Fica basicamente cimentado no lugar, como podem ver. Jogar Air Hockey pode parecer um caos, mas para estratégia eu acho legal humana, esse joguinho. Temos 4 truques simples que praticamente garantem que você ganhe de qualquer jogador casual. O primeiro é segurar o disco assim, e não assim. Dessa forma, você consegue jogar o disco e aumentar a velocidade das suas jogadas. O segundo é a sua posição de defesa. Você quer que a sua mão fique aqui e não colada no gol assim.
Isso corta os ângulos. E é só mover a mão para os lados aqui para proteger o seu gol, em vez de ter que mexer isso tudo perto do gol. E é por isso que os goleiros mas aí você saem pode do tomar gol uma tabela. quando o atacante chega. Até numa jogada dessas, só precisa se mover numa distância curta na diagonal. Tá bom, ele acabou de Então sua mão responder. devia ficar dentro do triângulo quando tá jogando na defesa. Quando vemos profissionais jogando, sim, existem profissionais de rock. Notamos que eles usam essas duas dicas. Caralho, A o que os terceira caras dica fazem, é velho? tentar pegar o disco do adversário. Você quer amortecer a jogada do adversário, pegar o disco pra você e fazer sua própria jogada. O que Não me leva ficar à última dica. rebatendo. Alterne entre jogadas diagonais e retas, mas tente praticar pelo menos um desses truques, em que você joga o disco no canto e quando ele voltar pra você, você acerta rápido pra marcar o gol. Se liga nas jogadas mestre. O Caralho. verdadeiro benefício da minha mochila robô é que enquanto você tá jogando, se receber alguma ligação ou tiver que resolver alguma coisa, o seu gol não fica desprotegido. Que filho da puta. E aí, quando tiver afim, é só voltar E e ele terminar a jogando. partida. Ele jogando. Quando conquistar a vitória, é Aqui só o girar fliperama, os o ímãs fliperama de novo moto e... geralmente tinha o jogo o Monkey TT, Monks TT, não lembro o nome, é uma parada assim. E aí tá pronto pra ir. Finalmente temos o maior teste de força de todos, o saco de pancada. Nesse aqui, pra deixar mais interessante, eu queria achar o cara no fliperama com os músculos menos parecidos com os meus. Então eu fui lá e marquei 678 de 999. Mas aí ele veio e marcou 877. Como isso é maior que 678, ele começou a me zoar. Cara, você devia ficar menos tempo no computador e mais tempo na academia. Isso foi uma decepção, mas felizmente eu tinha uma carta na manga. Alô, João Pi, Esse beleza, casacão mano? aqui, na Seja verdade, é bem-vindo. só pra esconder isso aqui. E agora, eu quero saber quem é o franguinho, hein? É basicamente um braço biônico propulsionado por 2 pistões com mola. Pra armar a mola, usamos uma haste roscada e uma furadeira. Inteligência versus Quando força. tensionada, ela é presa com um mecanismo de lançamento que aciono com o dedo no momento que quiser socar alguma coisa. Eu diria que o primeiro teste no laboratório foi... encorajador. É importante reparar nas Da regras hora. do jogo. Sem soco lateral, sem empurrar, sem correr, sem chutar e sem dar cabeçada. Mas nenhuma Cabeçada? regra proíbe Como que- braços Como que uma cabeçada seria mais forte do que um soco? biônicos. Pra Agora começar. que chegou a hora de mostrar quem manda, eu fui lá e marquei Zidane. 838, Ui, que é foi menos mais que fraco ainda. 877. Foi uma decepção. Que droga! Pensando bem, eu devia saber que é muito difícil competir com o corpo humano quando se trata de socar ou arremessar, porque somos mecanicamente muito eficientes. Tive que sacrificar muita velocidade e força do meu corpo para usar esse mecanismo pesado no braço. Mas assim É, como os ele brasileiros, não eu tinha não a mesma desisto velocidade. nunca. E compenso minha falta de músculo com persistência. Por curiosidade, fui ver como a máquina funciona mais de perto e descobri que é um sensor de quebra de feixe, igual no jogo de basquete. Conforme essa peça de metal gira junto do eixo do saco de pancada, o feixe atinge o sensor brevemente. Ele Dá pra ver marca o a sensor velocidade, desse ângulo provavelmente. aqui. O jogo mede por quantos milissegundos o sensor vê o eixo. É igual um Daí radar. consegue calcular a velocidade da rotação do saco de pancada e a força do soco. Isso me deu uma ideia. Fui no balcão de prêmios e gastei alguns dos tickets que acumulei em troca de um dispenser de bala. O primeiro passo é abrir e comer uns pés, uma balinha gostosa. O segundo passo é tirar a cabeça, cortar o cartão do fliperama assim e colar aqui. Depois fui procurar meu amigo novo. A teoria é que se eu estender o dispenser com o cartão na ponta e depois soltar, a força da mola vai fazer o cartão quebrar o feixe tão rápido que a máquina vai pensar que foi um soco incrivelmente forte. Mas será que funciona? Roubo, E quem aí diria? é roubo. Funciona mesmo! Eu consegui a pontuação máxima. Então, usem essa informação com sabedoria, galera. Há uns anos eu fiz um vídeo visitando um parque de diversões, coletando dados sobre todos os jogos. Depois usei física para mostrar quais jogos eram roubados e mostrei como ganhar neles. Dessa vez, em vez do parque, subornei alguns conhecidos com muitas raspadinhas para que coletassem dados em alguns fliperamas locais. Além de revelar quais jogos são golpes, que eu já vou mostrar, olha só o que descobrimos. Primeiro, os jogos mais populares eram os de redenção, em vez dos jogos de experiência. Eu já vou Qual que é explicar isso? melhor. Jogos de redenção são aqueles com o objetivo de ganhar tickets, como o empurrador de moedas, o plinko ou o da roleta.
Do outro lado, temos os jogos de experiência, como Air Hockey, Skee-Ball ou jogos de corrida. É uma troca, porque os jogos desse lado dão mais tickets, mas não são sobre se divertir. No meio, temos jogos como o Kick Drop ou o de acertar o palhaço, que dão menos tickets, mas são um pouco mais divertidos de jogar. Entendi. Como os jogos desse lado são mais populares, eles dão mais dinheiro pro fliperama, mesmo considerando que dão mais tickets. Descobrimos que num fliperama de tamanho médio, num dia Olha cheio, aí, os jogos não menos caiam, hein? populares Não são caiam jogados nessas. 25 vezes, e os mais populares são jogados 250 vezes ou mais. Custando em média $1, cada jogo fatura de 25 a 250 dólares por dia, ou 7 a 70 mil dólares por ano. Por fim, se o seu Cada objetivo máquina? é só ganhar tickets, um empurrador de moedas como esse dos Vingadores parece ser a melhor opção. Mas, sinceramente, é só perguntar para um dos funcionários que estão lá ganhando um salário mínimo e que devem saber Qual é a te melhor dizer máquina quais jogos, pra na jogar, verdade, hã? dão os maiores prêmios. Beleza, finalmente vamos falar da parte boa. Os jogos que descobrimos que, na verdade, eram só golpes. Eu tenho experiência nessa área. Há alguns anos, construí a mochila robô original para ganhar nesse jogo, em que, basicamente, um sensor detectava a luz chegando na luz premiada e apertava o botão com precisão de frações de 1 milissegundo. Não lá. fazíamos nada em 3 jogadas, mas a luz sempre alternava entre parar antes e depois do prêmio. Em outras vendo? palavras, não dá para acertar a luz do prêmio, mesmo se estiver acesa diferente das outras luzes. É só você escolher outra luz e vai ver de uma maneira muito simples que, miraculosamente, dá para acertar ela toda vez. Isso me fez cavar mais fundo. Depois de pesquisar, consegui um manual da máquina, onde descobri que o dono do fliperama pode escolher a frequência das premiações. Eu fiquei curioso para saber quais Que filho outros da jogos mãe. usavam o mesmo esquema que te faz pensar que é um jogo de habilidade, quando, na verdade, o dono do fliperama sempre controla o jackpot. E descobri que esse jogo super popular Esse. chamado Stacker usa o mesmo Eu já joguei esse, já perdi o maior prêmio e eu tive certeza que eu fui roubado. Mas eu não tenho como provar. truque. Além disso, o jogo Você Keymaster tem que e ir esse jogo voltando de a torre cortar a até o corda final. também aplicam o mesmo golpe. Nos 3 casos, consegui achar o manual da máquina e todos eles tinham algum jeito de dizer que o dono do fliperama pode escolher a frequência dos prêmios. Também descobri que quase todas as máquinas de garra começam fechando com força máxima e depois diminuem para uma força determinada pelo dono. Por isso, é melhor pegar os prêmios mais próximos do buraco, para não ter tempo da garra soltar. Fica a dica. Chamo esses jogos de Interessante. golpes porque eles se apresentam como jogos de habilidades normais, quando na verdade é totalmente aleatório e as chances não estão nada a seu favor. Assim como no parque, os jogos mais lucrativos são os que fazem as pessoas superestimarem as chances de vencer, porque elas chegam perto, mas não conseguem ganhar. Na psicologia, esse é o chamado efeito near miss, que faz as pessoas se viciarem em caça-níqueis. Mas isso é muito pior que isso, porque num caça-níqueis, pelo menos você sabe que é aleatório e que depende da sorte, e que os jogos são regulamentados, o que Sim. significa que tem uma premiação mínima por lei. Por exemplo, para cada dólar num caça-níqueis, ele tem que pagar Regulamentado lá, né? pelo menos 80 centavos de volta para os jogadores. No caso desses jogos de fliperama roubados, a média de premiação é de 20 centavos para cada dólar gasto. Além disso, um proprietário maldoso pode configurar para 0 sem ninguém saber. Estaria dentro da lei. Isso é especialmente errado porque esses jogos são mais jogados por crianças. Então a dica aqui é você escolher aqueles jogos que não tenham elementos modificados digitalmente, porque nesses casos você realmente não sabe quais são como suas você chances. vai saber? Mas esses jogos são ótimas opções para ter uma ideia das suas chances de ganhar. Eu olhei os manuais de todos eles e não tem trapaça nenhuma aqui. E eu garanto que alguns fliperamas são mais justos do que outros. Por exemplo, esse fliperama perto de casa se recusa a comprar os jogos que podem ser modificados, o que eu acho bem maneiro. Mas se os donos virem esse vídeo, a minha sugestão é que daqui pra frente comecem a proibir mochilas. E também talvez não vendam mais aquele dispenser de bala. Isso é um GPS de pai. Foi feito por um pai que também é piloto, para os filhos saberem a direção e a distância que ele tá quando ele estiver viajando. E esse dispositivo alimenta o seu bichinho puxando uma alavanca e foi Que financiado e lançado por uma campanha de Kickstarter. Que louco! E o que esses e mais milhares GPS de de outros pau. projetos parecidos têm em comum foram projetados por alunos do meu curso de engenharia criativa na minha aula estúdio.com.
A melhor parte de ser maker e engenheiro é criar soluções criativas para desafios da vida real, como ganhar mais tickets num fliperama. Parece um superpoder em que você ganha aprendendo. Eu amaria ver outras pessoas inspiradas nessa ideia. Por isso, algumas vezes no ano dou um curso de 1 mês de engenharia criativa e a matrícula ele tá desse ano falando tá do curso abrindo dele. Pô, da hora, mano. Gostaram eu gostei das dicas aí, hein? Nunca mais eu caio nessas trapaças desses joguinhos. Depois dessa vez aí que eu falei, eu nunca mais joguei esses. Basicamente, se você quer tentar ganhar ticket, é melhor tentar ganhar nos jogos que não são totalmente eletrônicos, né? Tipo o basquete, aquele da bolinha, que você joga a bolinha no alvo, assim, depende de você acertar ou errar, né? É isso aí, mano. Muito bom, mano. Os vídeos do canal do Mark Robert tem bastante vídeo legal aí. Vamos ver se a gente traz mais futuramente. É isso, ó.